Interessante, né? O Brasil é um país tão rico e com um povo na miséria. O governo se gaba tanto de exportar milhões, bilhões em minérios, em produtos agropecuários. O governo arrecada trilhões em impostos, mas a saúde pública está um lixo, a educação está um lixo, a segurança pública está um lixo. Não existe dinheiro para nada nesse país, para investir em termos de bem-estar da população. E aí se pergunta onde é que vai todo esse dinheiro aí, esses trilhões que eles arrecadam em impostos, esses bilhões que eles falam, gostam tanto de falar que são exportados, como o minério de ferro, por exemplo. Aí tem as questões, né? Que o dinheiro desaparece. O minério de ferro, por exemplo, é um minério que ele é exportado principalmente para a China. Aí o que acontece? Eles exportam o minério de ferro por um preço lá embaixo e depois importam aço. Que para quem não acompanha ou não lembra, lá no segundo mandato já do Lula, quando a China estava virada assim em um canteiro de obras, ali foi o presidiário Lula, um governo dele se começou a vender uh, muito minério de ferro para a China. A preferência foi vender o minério de ferro para a China. E a consequência disso foi que o preço do aço no Brasil se elevou muito. E com isso veio o aumento no preço dos imóveis também. Isso se refletiu na construção civil, porque um imóvel vai uma boa quantidade de aço na construção dele. Até então, esses anos aí, o Brasil importava pouco mais de 30% do aço. Em 2016, o Brasil já estava importando mais de 50% do aço. Então, eles preferem exportar o minério de ferro por um preço baixo e importar o produto pronto, transformado, por um preço mais alto. E ao importar esse produto, eles dão as suas vantagens na importação. E aí nessas vantagens que eles dão na importação desse aço que vem de outro país, junta-se isso com a falta de incentivo da indústria nacional, e o resultado que se tem é que a indústria nacional não tem condições de competir com o produto que vem de fora, que é comprado de fora, já pronto. Com isso vem o sucateamento da indústria nacional, que é o que foi feito, justamente isso que foi feito, de forma proposital. Eles sucatearam a indústria nacional, como é no caso do aço, e eles preferem vender o minério de ferro, né, o preço lá embaixo, e depois importam o aço por um preço mais alto e com vantagens na importação, tornando a competitividade da indústria nacional desleal com o produto que é comprado, o aço que é importado. Então isso leva ao sucateamento. A indústria nacional acaba falindo. Só que
com esta preferência por exportar o minério, exportar a matéria-prima e o sucateamento da indústria nacional, ao exportar essa matéria-prima, eles estão gerando emprego lá fora, lá nos outros países. Enquanto que aqui no Brasil eles estão cortando, estão tirando, estão deixando o povo desempregado. Porque se essa matéria-prima fosse transformada aqui dentro do Brasil, se o governo do Brasil desse incentivo para a indústria nacional, para transformar essa matéria aqui dentro, isso iria gerar empregos aqui. Isso iria se refletir na economia, mas sucateando a indústria, isso acaba prejudicando a autonomia do país, porque ele vai ter somente a matéria-prima, ele não vai ter a indústria para transformar esta matéria-prima. Então ele se torna dependente de outro país, ele fica obrigado a comprar o produto transformado de outro país. E o Brasil acaba se transformando em uma mera linha de produção. Isso prejudica a economia do país, porque ao invés de gerar empregos aqui dentro do Brasil, ele vai gerar empregos lá em outro país. Isso aí foi feito. Eles fizeram isso de forma proposital. Eles destruíram a indústria nacional. Sucatearam a indústria nacional para vender, para acabar com o Brasil. Isso vem de vários anos. E para completar isso aí, esse último que está lá no governo agora, no Planalto, que é o Temer, em 2016, ele mal assumiu o governo, já viajou para a China, viajou para o encontro do BRICS e teve a capacidade de propor para os chineses a construção de uma siderúrgica aqui no Brasil. Os chineses construírem uma siderúrgica aqui no Brasil. Ou seja, esses governos do Brasil sucatearam, acabaram com a indústria nacional, para depois ir lá para os outros países venderem o Brasil, propor para que eles construam indústria aqui dentro do Brasil. Isso aí, isso é coisa que foi feita de forma proposital, foi premeditado. Outro fato, o governo se gaba tanto da exportação de grãos. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do planeta. De um lado eles mostram isso, e do outro lado eles mostram em reportagens milhões de brasileiros vivendo na miséria, passando fome. Ou seja, as duas coisas isso não tem lógica. Querer mostrar de um lado que o Brasil é o maior produtor de alimentos da terra, e ali do lado está milhões de brasileiros na miséria passando fome. E aí se pergunta de que adianta ostentar esse título de um dos maiores produtores de alimentos da terra, se a própria população está na miséria passando fome. Adianta? Isso aí não adianta nada. Mas quem não percebeu estas super safras aí que são anunciadas, estas super safras já são comprometidas, porque o produto sai da lavoura e ele já vai logo para exportação. Portanto, essas safras elas pertencem às multinacionais, elas nem pertencem
ao Brasil, não pertencem ao povo. Elas não trazem grandes benefícios para a nação brasileira, porque a nação muito pouco se beneficia disso aí. Quem se beneficia são grupos de empresas, políticos, multinacionais. Isso pode ser visto, isso fica claro. A safra é colhida, ela nem sequer fica aqui dentro do Brasil, ela já vai direto para exportação. Ou seja, ela já está toda comprometida com as multinacionais. Seria como eu financiar o plantio para alguém e ele se comprometer a vender a safra dele para mim. É isso que acontece. Aqui para o Brasil, para o povo brasileiro, isso não representa grandes benefícios. Tanto que tem milhões de brasileiros aí na pobreza, passando fome. Outra questão, temos aí também a questão do minério, do nióbio. Onde está o dinheiro desse minério? Para quem vai o dinheiro? Quem é que fica com o dinheiro desse minério? Boa parte aí da população provavelmente nunca escutou falar em nióbio, esse minério nióbio, hoje o Brasil é detentor de 92 ou 93% do nióbio da terra, e que é um minério muito valioso. Quem fica com esse dinheiro? Onde está o investimento do dinheiro? Onde está essa exportação, a venda desse minério, a venda do nióbio? Onde é que está esse dinheiro? Onde ele é investido? Certamente, para o povo brasileiro, ele não retorna. Ou seja, mais uma vez aí, esse dinheiro, o dinheiro desse minério, que é minério da nação, é mais um minério que ele foi transformado em propriedade de alguém. Ele não pertence mais à nação, ele pertence a alguém está embolsando esse dinheiro. E aí vem novamente políticos, grupos de empresários, multinacionais, eles que lucram, eles que ficam com todo esse dinheiro. Eles levam o nosso minério, levam o minério da nação brasileira e ficam com o dinheiro. Eles se apropriaram de tudo, se apropriaram do minério e ficam com o dinheiro para eles, como se eles fossem donos de tudo. E o povo brasileiro aqui recebe migalhas. O brasileiro, ele é igual a um cachorro sem dente. O governo, boa parte desses que estão no governo do Brasil são ladrões, são bandidos, são vagabundos, são assassinos. E eles ficam com o filé. E para o povo, para o brasileiro, eles jogam o osso pelado, jogam o osso rapado. E o brasileiro, que praticamente ele já perdeu a capacidade de raciocínio, ele, assim como um cachorro sem dentes, ele pega aquele osso, ele começa a roer aquele osso pelado. Com isso ele machuca a boca dele, que não tem mais dentes, e ele começa a sentir o gosto de sangue na boca. E aquele gosto de sangue que ele começa a sentir na boca, ele pensa que ele está comendo um filé que o governo jogou para ele, quando na verdade aquele gosto que ele está sentindo na boca é o gosto do próprio sangue dele, roendo aquele osso.
porque o filé ficou para o governo. O filé ficou para o governo e ficou para os empresários que fazem parte do círculo deles e para as multinacionais. E o brasileiro não consegue entender isso, ele não tem essa capacidade, ele perdeu a capacidade de raciocínio para pensar por conta própria, para entender esta situação. E essa situação aí só vai mudar quando o povo brasileiro finalmente conseguir raciocinar, quando ele voltar a ter a capacidade de raciocinar por conta própria e entender que ele não é governado por políticos. Ele finalmente entender que boa parte desses que estão no governo, eles são tão somente ladrões, vagabundos, bandidos, assassinos. Eles são uma organização criminosa que estão no governo do Brasil. Uma organização criminosa que precisa andar pelas sombras, porque se andar pela luz, eles são capazes de roubar até a própria sombra deles. Imagina o dinheiro do cofre público, o que eles não fazem. Eles roubam tudo. Eles roubam tanto que eles roubaram até a capacidade do brasileiro de raciocinar e entender que ele está sendo governado por ladrões, por bandidos, por vagabundos, por assassinos. Roubaram tanto a capacidade de raciocínio do brasileiro que o brasileiro ainda acredita em eleições. Roubaram a capacidade, tanto a capacidade de raciocínio do brasileiro que o brasileiro ainda acredita em eleições, acredita que a eleição é algo sério, ainda acredita em urnas eletrônicas, acredita naqueles vagabundos que estão no governo, não consegue entender que a eleição é uma fraude. Tanto que eles roubaram até a capacidade de raciocínio do brasileiro. E enquanto o brasileiro não conseguir finalmente entender, finalmente raciocinar que quem está no comando da nação é uma organização criminosa que tem a proteção daqueles 11 que estão lá naquele antro de safadezas chamado de STF, nada vai mudar. O brasileiro precisa entender isso aí. Precisa entender que quem está no governo é uma organização criminosa. E quando entender, ele precisa se levantar, ele precisa reagir e tirar toda essa organização criminosa que está lá no governo. E tirar também aqueles 11 que estão lá dando proteção para aquela organização criminosa que está no governo. Enquanto o brasileiro não conseguir readquirir a capacidade de raciocínio dele, nada vai mudar. A situação vai somente piorar. O povo brasileiro, vai ser um povo sem futuro.